A receita de hoje é mundialmente conhecida, principalmente na Europa, ali na Inglaterra, que ela tem todo um misticismo. Esses pãezinhos de Páscoa são conhecidos também como pães de Cristo, porque eles têm, ó, uma cruzinha aqui, ó, no meio, que simbolicamente lembra muito a ressurreição de Cristo, que é muito usado na Páscoa, tá? Esse é um pão cheio de especiarias, que você pode colocar uma frutinha seca no meio, que é muito leve. É um dos pães mais leves que eu já fiz aqui no canal. Então, se você já gostou dessa simbologia, quer entender um pouco mais a história, então deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora fazer esse pãozinho de Páscoa aí para você entregar para os seus amigos, para você entregar para toda a sua família. Então, bora lá? Antes de começar a receita, eu só queria focar no quão esse pão é fofo. Gente, olha isso aqui. Não, é muito leve, muito. Não sei se vocês vão ver, mas é um pão, eu acho que é o pão mais leve que eu já fiz aqui no canal. Ele... Eu tô passado, chocado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Os hot cross buns são pães doces, tá? E pães doces, se você já me conhece aqui no canal, então você sabe que todo pão doce a gente precisa fazer a esponja. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a prova Dog Cakes aqui. Quero saber se você tem assistido os vídeos, tá? Então comenta aqui embaixo por que nos pães doces a gente faz a esponja, tá? E quero ver quem vai acertar. Eu vou fixar a melhor resposta aqui nos comentários, tá? Para fazer a esponja, a gente vai colocar em um bolzinho meia xícara de farinha de trigo. Essa farinha de trigo eu tô retirando da quantidade total da receita, que são 450 gramas, tá? Vou colocar uma colher de sopa de fermento biológico seco e vou colocar 120 ml de leite. Aí eu misturo muito bem até ficar lisinho, cubro com um pano e vou deixar isso aqui crescer até ele ficar cheião, bem cheio de bolhas de ar, tá certo? Enquanto minha esponja cresce, eu vou colocar os meus ingredientes secos, tá? Aqui eu vou colocar a farinha de trigo, que são 450 gramas, menos aquela meia xícara que a gente tirou pra fazer a esponja. Vou colocar meia xícara de chá de açúcar refinado e meia xícara de chá de açúcar mascavo, tá? O mascavo é só pra dar um gosto melhor. Se você não tiver ou não quiser usar, pode usar somente o refinado, tá bom? E agora aqui eu vou temperar minha massa com algumas especiarias que eu gosto. Se você não gostar de especiaria, você não precisa colocar, tá? Então aqui eu vou colocar meia colher de chá de gengibre em pó. Vou colocar meia colher de chá de canela em pó, bastante canela aí, pode até colocar mais, tanto que você gostar. E vou colocar também um pouco de noz moscada ralada na hora, tá? Mais ou menos também meia colher de chá. Se você gostar de mais especiaria, você pode colocar um cravo, uma pimenta da Jamaica. Todos vão ficar muito bom aqui, tá certo? Aí que você vai experimentando. Vou colocar também uma colher de chá de sal. E aí eu mexo tudo muito bem com o fouet pra ficar tudo muito bem misturadinho e cheio de sabor e cheiros aqui, tá certo? Aí eu reservo no cantinho, porque agora a gente vai para os ingredientes líquidos. Para os ingredientes líquidos eu vou colocar mais 120 ml de leite em um bolzinho. E nesse leite eu vou colocar uma colher de chá de vinagre para fazer o que a gente chama de buttermilk, tá certo? Que é um creminho azedo que ajuda aí o fermento a crescer bem mais. Vocês vão ver que esse pão ele fica muito leve e tem muito a ver com o buttermilk, viu, gente? O buttermilk ele ajuda muito. Inclusive, você que não conhece ainda, eu fiz um vídeo muito antigo aqui no canal falando sobre melhoradores de pães, que eu vou deixar aqui nos cards, tá? Tudo bom. Coloco o leite, ponho o vinagre, deixo dar aquela talhadinha e aí agora eu vou colocar 90 gramas de manteiga, tá certo? Tanto faz manteiga com sal, sem sal, manteiga que você tiver, dá certo fazer também com margarina, tá? Aí eu pego essa mistura e eu levo pro banho-maria só pra derreter a manteiga. Se você quiser já colocar a manteiga derretida nessa mistura, também pode, sem problema nenhum, tá bom? E aqui, gente, você pode saborizar mais ainda. Você pode colocar rasca de laranja, raspas de limão, você pode colocar alguma frutinha cítrica que você queira pra dar mais sabor. Esse pão ele é bem saborizado, tem vários saborezinhos. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa do meu extrato de panetone que eu fiz lá no Natal. Também vou deixar aqui nos cards, tá? Que é maravilhoso e tá impecável. Nossa, agora que parece que com o tempo as misturas das especiarias que tem dentro do extrato vão ficando mais fortes e fica muito mais cheiroso. Eu abri isso aqui, gente. Nossa, uma delícia, dá vontade de se jogar dentro assim e comer. Muito bom esse extrato. Inclusive vai assistir que é muito bom o vídeo, tá? Se você não quiser colocar mais nada também não tem problema. Quiser colocar uma colherzinha de chá de baunilha, uma colherzinha de chá de, sei lá, de
sem essência de laranja, você que manda, você que decide como o seu pão vai ficar gostoso, tá? Misturo muito bem e eu deixo essa mistura um pouquinho parada só pra dar uma esfriada, tá? Porque o meu foi pro banho-maria, então ele derreteu ali, ficou um pouco quente. Ele vai precisar esfriar pra eu poder colocar o ovo e o ovo não cozinhar, tá certo? Assim que esfria, eu quebro um ovo, coloco aqui dentro, mexo muito bem, e aí eu também reservo porque agora é a hora de misturar tudo. Depois que eu terminei de misturar esses ingredientes, é mais ou menos o tempo em que minha esponja já cresceu. Lembra que a esponja, ela cresce e ela não pode murchar, tá? Se ela murchar, já não é muito bom para você usar, porque o fermento ele vai perdendo eficácia. Ele vai ficando com muita fome e ele acaba morrendo. Então aqui nos meus ingredientes secos eu vou colocar a minha esponja e também vou colocar os meus ingredientes líquidos todos de uma vez, tá? Aqui, gente, e é importante essa parte porque eu tô fazendo aqui na batedeira planetária. Porque essa massa é uma massa muito mole e que quando a batedeira vai sovando, ela vai estruturando o glúten e aí ela fica uma massa que não gruda na sua mão. Se por acaso você não tiver batedeira planetária, quiser fazer na mão, o que você vai fazer? Você não adiciona manteiga derretida. Você mistura todos os ingredientes e só depois você vai acrescentando manteiga naquele ponto de pomada, mais macia aos poucos, quadradinho por quadradinho, tá certo? Porque essa massa ela é ideal para batedeira, tá? Desse jeito que eu tô fazendo, ela é ideal para batedeira. É uma massa mais leve, mais grudenta mesmo. Mas aí conforme a batedeira vai batendo, essa mistura começa a desgrudar da lateral, o glúten começa a agir e fica uma massa linda que nem gruda na sua mão. Então eu coloco tudo na batedeira planetária, deixo ela começar a bater e você vai ver que essa massa começa a grudar, parece que tá muito mole, mas você deixa essa batedeira sovando. A minha sovou aqui por 8 minutos, com 8 minutos você começa a ver a magia da culinária, né? O glúten começa a se formar ali, a massa começa a desgrudar na lateral, aí fica uma massa linda, brilhosa, cheio de pontinhos, meio marronzada, né? Por causa do açúcar mascavo, por causa das especiarias. É muito linda essa massa, linda demais. Se tiver na mão, mistura tudo, vai colocando manteiga aos poucos, que também vai ficar linda e maravilhosa como essa massa que você acaba de ver, tá? E dá pra fazer também na máquina de pão, tá certo? Você que tem máquina de pão, essa massa também dá super certo fazer na máquina de pão, até porque é uma massa mais leve, máquina de pão tira de letra, tá bom? A receita tradicional, eles costumam colocar frutinhas secas, eles hidratam passas, hidratam frutas cristalizadas. Aqui eu não tenho, não vou utilizar, mas você pode colocar um chocolate aí, se você quiser, sei lá, uma uva passa, tá bom? Fica a seu critério. O meu não vou colocar, mas pode colocar à vontade que fica muito bom, tá certo? Beleza, aí eu cubro minha massa com um pano e eu deixo ela descansar por mais ou menos 1 hora, até ela ficar bem crescida e bem bonita, tá? Quando você for modelar, essa massa ela não precisa de farinha de trigo, tá? Porque ela desgruda da sua mão literalmente. Mas eu costumo colocar um pouquinho só pra ajudar a cortar, mas é só um pouquinho aqui, ó. Se você coloca farinha de trigo demais, os seus pãezinhos, eles não se ficam muito bem, eles ficam bolas, eles não ficam achatadinhos, tá? E se você coloca quantidade menor de líquido, também acontece que vira uma panqueca esparramada, não fica legal. Na minha massa, eu fiz 15 bolinhas, tá certo? Peguei, fui pegando a massa, cortando e fui fazendo 15 bolinhas. As 15 bolinhas eu coloquei em 2 assadeiras. Na primeira eu usei tapete de silicone, na segunda eu passei manteiga e farinha de trigo, tá? Todos os dois ficam muito bons e tranquilos. Aí você vai deixar isso aqui crescer por mais uns 40 minutos, até ficar essas bolinhas ficarem bem grandes e bem fofinhas. E aí esse nome Hot Cross Buns, né, que é mais ou menos pãezinhos cruzados quentes, ele tem a ver com essa cruz que a gente faz em cima. Pra fazer essa cruz, que é opcional, eu vou colocar aqui 1/3 de xícara de farinha de trigo, juntamente com 1/4 de xícara de água. Eu acabei colocando um pouquinho mais de água, mas ele ficou mais fluido, é pra ele ficar um pouquinho mais denso, tá certo? Pra cruz ficar bem certinha e não abrir no forno, tá bom? Mas aí também esse passo é opcional. Uma coisa interessante da história é o seguinte, esse pão não tem uma história correta, né? Mas uma história que eu gostei muito é da seguinte, é que esse pão foi criado lá no século XVI por pagãos, né? E esses pagãos, eles queriam homenagear o início da primavera. E aí eles fizeram esse pão com uma cruz para simbolizar as 4 fases da lua, né? E aí depois de muito tempo, porque a Igreja Católica gosta de se apossar das coisas, né? A Igreja Católica é danada para se apossar das tradições dos outros. Aí um frade, um frei, começou a fazer esses pães quentinhos
pra servir. E ele começou a fazer essa cruz em cima pra dizer que era igual a ressurreição de Cristo e tal. E aí depois veio uma rainha protestante que não queria que nada estivesse vinculado a tradições católicas e proibiu o pão. E depois fizeram o pão de novo, enfim. Hoje ele é muito conhecido na Inglaterra, né? E lá eles fazem igual o panetone, sabe? Panetone de Natal não tem panetone de chocolate, panetone de frutas, panetone salgado. Os hot cross buns, nessa época os mercados são todos lotados e existem vários sabores, vários tipos e delícias, tá certo? Enfim, uma história bem legal. Eu acho que tem toda uma simbologia que dá pra você contar para as pessoas que você quer dar esse pãozinho. Eu acho que fica muito legal você dizer, olha, esse pãozinho, a cruz representa a ressurreição de Cristo. E eles são consumidos na Sexta-feira Santa, tá certo? Quando seus pães tiverem crescido, você vai pincelar eles com water eggs, né, que eles chamam nos Estados Unidos, que é a mistura de ovo com leite, tá? Na verdade não é water, é milk eggs. Enfim, eu coloco um ovo inteiro, coloco um pouquinho de leite, bato e eu vou pincelando os meus pães para eles ficarem moreninhos, tá? Aí, aqui no caso seria ideal pegar um saquinho de confeitar, você corta a pontinha. Aqui eu não tenho um saco de confeitar, peguei um saco de açúcar, coloquei a minha mistura dentro, lá cortei a pontinha e aí eu fui fazendo as cruzinhas em pão por pão até ficarem todos aí bonitinhos, tá? Como vocês podem ver, a minha mistura de farinha com água ficou um pouco fluida, né? E não é pra ela ficar, tem que ficar um pouquinho mais densa. Mas aí é só você ajustar o ponto colocando um pouco mais de farinha ou um pouquinho mais de água, tá? É o ponto que você achar melhor pra fazer a cruzinha. Se você não quiser fazer a cruzinha também em cima, não tem problema, o pão fica muito, muito gostoso, muito leve, muito bom. É muito gostoso esse pão, muito mesmo, tá bom? Aí você vai levar o seu pão pro forno, mais ou menos uns 40 minutos, até eles começarem a ficar bem douradinhos em cima. E aí você pode servir eles quentes, tá? Na Inglaterra eles servem cortados ao meio, tá? Com manteiga e um chazinho aí, um chazinho da tarde, tá certo? Aqui no Brasil a gente come puro, porque a gente é desse. Tradicionalmente, quando os pães eles saem do forno, eles pincelam uma mistura de geleia de damasco com um pouquinho de água. Aí eles passam em cima dos pães, tá certo? Mas também você pode pincelar com geleia, sei lá, de morango. Você pode pegar uma gelinha mais azedinha, uma geleia de maracujá, fica uma delícia. Aqui eu pincelei com mel, peguei um pouquinho de mel, um pouquinho de água. Pincelei sobre cada um. E essa pincelada dá um toque muito especial pro seu pão, sabe? Levanta todos os gostinhos de especiarias. Se você não quiser pincelar, não tem problema, tá certo? Quando você pincela, é normal do pão ele fazer uma engeadinha na casquinha dele, porque ele tá recebendo água, né, umidade. Então se você não quiser que ele dê essa engeadinha, você não coloca essa misturinha de água com geleia, tá bom? Ó, esse tem a cruzinha no meio, tá? Você pode fazer assim, ele fica lindo. Ou você pode fazer assim a cruzinha, ó, ele fica parecendo um pãozinho de hambúrguer doce, né? E olha, eu acho que eu nunca fiz um pão tão leve quanto esse. Eu fiquei muito impressionado com a textura do pão. Bora comer. Servidos. Olha a textura desse pão. Olha a textura. Enfim, se você fizer, me marca lá no Instagram, me manda lá no Instagram, que lançou dog.cakes. Fica muito bom, é muito leve, muito gostoso. Ah, não consigo nem falar porque eu fico comendo, gente. Impossível, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E ainda tem mais uma receita de Páscoa. Comenta aqui o que eu vou fazer. Um beijo, tchau! Vou comer meu pão. Ah.